Olá! Sabe aquela sensação de carregar o peso dos nossos erros? Aquela ideia de que eles de alguma forma definem quem a gente é? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente. Uma ideia poderosa que diz que a nossa verdadeira identidade, lá no fundo, é pura, intocável. E que a culpa, na verdade, pode ser só uma ilusão. Vamos descobrir como uma única distinção pode mudar tudo. Então, vamos começar com a pergunta que move toda essa exploração. O que, afinal de contas, define quem alguém é? São as ações, os erros que se comete pelo caminho? Ou será que existe algo mais profundo, algo que não pode ser tocado por nada disso? Para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui, ó. Vamos começar com a percepção da culpa, depois vamos ver como ela pode ser uma ficção da mente. Aí entramos na diferença crucial entre erro e identidade, exploramos o que seria a nossa condição original e, para fechar, falamos sobre o despertar dessa memória. Vamos lá, mergulhando no nosso primeiro ponto, a percepção da culpa. É aqui que muita gente começa a construir a própria identidade e é exatamente essa base que o material que a gente está analisando hoje vem para questionar. Muitas vezes a identidade é vista por essa lente do eu culpado, né? É aquela crença de que somos a soma dos nossos erros, das nossas falhas, dos arrependimentos. É uma identidade que carregamos como um fardo, definida pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer. Agora, a parte mais interessante é como essa ideia é completamente virada de cabeça para baixo. Vamos ver como essa identidade baseada na culpa é apresentada não como uma realidade, mas como algo que a mente cria, uma ficção. A fonte que estamos usando afirma com todas as letras que esse eu culpado simplesmente não é real. Ele é descrito como uma construção mental, sabe? Uma história que a gente acredita ser verdade, mas que, na essência, não tem substância. Não é quem realmente somos. Isso nos leva, então, ao ponto central de toda essa análise. A base para a gente entender essa nova perspectiva está em separar duas coisas que a gente costuma misturar o tempo todo: erro e identidade. E aqui fica super claro para a gente ver a diferença. O erro é algo que se faz, é uma ação, um comportamento. Já a identidade, por outro lado, é quem se é, a essência, o nosso ser. O argumento aqui é que uma coisa não define a outra. Cometer um erro não muda a identidade fundamental de ninguém. A fonte faz questão de deixar essa separação muito clara. Essa citação vai direto ao ponto, reforçando que essa distinção não é só um detalhe, não. Ela é fundamental para a gente conseguir entender a nossa verdadeira natureza. Certo. Então, se o eu culpado é uma ficção e os erros não definem a identidade, o que sobra? Agora a gente vai explorar o que é chamado de condição original, a realidade que estaria por trás de toda essa ilusão. A palavra usada aqui é impecabilidade. Mas calma, não é no sentido de nunca cometer erros, tá? É sobre uma condição original que é imutável e intocável. Pensa nisso como um núcleo de pureza que simplesmente não pode ser afetado pelas ações externas. E o que define essa pureza? Bom, segundo a fonte, ela é garantida por uma força maior, uma força criadora. E o mais importante, ela nunca foi manchada ou corrompida, não importa o que tenha acontecido. E por fim, ela existe muito além do nosso próprio julgamento ou do julgamento dos outros. Então, a conclusão lógica disso tudo é que qualidades como luz, alegria e paz não são objetivos a serem conquistados. De acordo com essa visão, elas já moram dentro da gente, como uma realidade permanente, que a gente só esqueceu. E isso nos traz a nossa última parte e a conclusão prática de tudo isso: o despertar da memória. Se tudo isso já está dentro da gente, então qual é o nosso papel? E aqui está a grande virada de chave. A jornada não é sobre se tornar uma pessoa boa, pura ou pacífica. É sobre se lembrar do que já se é. É um processo de redescoberta, não de construção. É deixar a ficção de lado para revelar a verdade que sempre esteve ali. Para a gente fechar, fica essa reflexão. E se todo esforço para construir a paz interior for desnecessário? E se o verdadeiro trabalho for, na verdade, só remover as barreiras que nos impedem de ver o que já temos? Fica aí a ideia. Muito obrigado por acompanhar.